Hoje eu estou aqui na UPECAM, no Hospital UPECAM de Umuarama, né? Porque a última vez nós fizemos matéria lá em Cascavel. E hoje nós estamos com a Érica, a doutora Érica Bortoluzzi. Ela é nutróloga. Eu sempre tive muita vontade de entrevistar um nutrólogo, mas aqui em Umuarama, até então, não tinha. Agora nós temos, que é a Érica. Então nós vamos conversar com a Érica a respeito do assunto. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer trazer para a população o que é a nutrologia, explicar um pouquinho mais dentro da minha área, o que é o meu trabalho dentro do Hospital UPECAM e como que a gente pode fazer para trazer algo a mais para somar, que eu acho que isso é a importância da medicina em si, porque se é para você ser um médico, se é para você ter uma especialidade, para você não somar, não faz muito sentido. Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana, até porque a nutrologia ela é um conceito novo, ela é uma especialidade nova que vem para agregar com as outras especialidades dentro da medicina. Eu acho que, assim, eu fiquei muito feliz com o convite e tomara que a gente consiga bater um papo bem bacana. Verdade, Érica. Você é de Cascavel, né? Mas você vai atender os dois lugares. Não. Ou você vai ficar por aqui? Não, na verdade, eu sou de Santa Catarina, mas já tem algum tempo que moro aqui em Umuarama e eu trabalho aqui na unidade de Umuarama apenas. Então, se depois vier, no segundo momento, a necessidade, a gente se divide entre Umuarama e Cascavel, mas por enquanto eu estou só aqui em Umuarama. Você não fala cantadinho, porque geralmente tem áreas de Santa Catarina que a gente não fala, a gente canta. Então, quando eu vim aqui para o Paraná, porque já tem quase 5 anos que eu moro aqui, então é por isso que eu perdi muito do sotaque. Mas era muito engraçado, assim, quando eu cheguei as pessoas falavam, nossa, mas ela não fala, por que ela fala cantado? Mas cada vez que eu volto lá, que eu vou visitar meus pais, eu venho falando tu e ba e tchê e não adianta, é assim mesmo. Já adota. Vem do Sul, volto. Mas toda vez que eu volto para casa, que eu vejo minha família, eles falam, você já virou paranaense, tá falando porta. Eu falei, fazer o quê, né? Mas a região me acolheu muito bem, não é à toa que eu já estou aqui tem quase 5 anos. Nossa, gente, nós ficamos felizes, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Érica, a nutróloga, médico, nutrólogo e nutricionista, qual a diferença? Então, assim, a diferença essencial, primeiro, é a formação. O nutrólogo, o que é? É um médico que faz 6 anos de medicina e depois vai fazer a especialização de nutrologia. Igual você pode fazer a residência em nutrologia, que são 2 anos, você pode fazer a especialização da ABRAN, que foi o que eu fiz, da Associação Brasileira de Nutrologia, que é durante 1 ano inteiro, lá em São Paulo, que é uma dedicação praticamente exclusiva para a especialização. E o nutricionista, ele tem uma formação em nutrição. Então, assim, o que é a diferença essencial da nutrologia e da nutrição? A nutrologia, a gente vai trabalhar basicamente com diagnóstico e tratamento dos distúrbios alimentares. Então, assim, eu falo que eu vou prescrever comida. Então, por exemplo, assim, eu vou fazer uma avaliação física de um paciente. Eu vou ver como estão os níveis de colesterol dele, a gente vai calcular quantas calorias esse paciente pode comer, eu vou calcular quantas miligramas de um determinado elemento esse paciente precisa, e o nutricionista vai fazer a minha prescrição virar a realidade em forma de prato. Então, como se eu orientasse a prescrição de uma alimentação e o nutricionista transformasse aquele papel em algo factível, em algo possível de ser apresentado. Por exemplo, uma situação que a gente está vendo aqui no hospital. Saiu um artigo bem recente sobre um determinado tipo de elemento para prevenção de mucosite, daquela intolerância que dá na alimentação dos pacientes que fazem quimioterapia. A minha função como médica nutróloga é o quê? É prescrever, estar atenta a literatura médica, o que sai de novo na literatura e saber assim, que aquele determinado elemento, que é o selênio, ele vai prevenir a mucosite, ele vai fazer função imunomoduladora no paciente que faz uso da quimioterapia. A nutricionista vai pegar essa informação que eu trouxe e vai me dizer o quê? Quais são as principais fontes de selênio, quais são os tipos de alimento que a gente tem selênio, como que eu vou transformar essa informação em cardápio, como eu vou transformar isso num prato para o paciente.
Então, assim, o paciente ele vai vir consultar comigo, por exemplo, ele tem uma dislipidemia, ele tem um colesterol elevado. Eu vou olhar para ele, eu vou falar, ó, a gente vai ter que ter uma dieta onde você vai poder comer X gramas de colesterol, você vai poder comer X gramas de carboidrato, X gramas de fibra, e o nutricionista vai pegar toda essa informação e vai balancear um prato com isso. Então, assim, basicamente eu vou fazer o diagnóstico e a prescrição do alimento, e o nutricionista vai montar um cardápio com base nisso. Outra coisa que é bem importante, o médico, ele é um dos únicos profissionais aptos a fazer prescrição de medicamento. Então, dentro da medicina, a gente consegue fazer prescrição de medicação para emagrecer, para ajudar a ganhar peso, para ajudar a controlar dislipidemias, para ajudar a controlar o diabetes. Porque hoje, aquela frase, eu sempre falo assim, a frase de você é o que você come, ela é uma frase que ela faz todo sentido do mundo. Porque conforme a nossa alimentação tá, o nosso organismo tá. Se a gente tem uma alimentação saudável, a nossa pele fica melhor, nosso hábito de vida fica melhor, nossa disposição, nosso sistema imune. Então, a partir do momento que você vai encaixando isso no seu dia a dia, você consegue atuar junto com todas as áreas da medicina, porque aí, assim, dentro da neurologia, você tem alguns tipos de doenças neurológicas onde você tem que usar tipos específicos de alimentação. O médico nutrólogo consegue ajudar nisso. Dentro da cardiologia, lá com colesterol elevado, com uma dieta com restrição de sal, orientando onde que o paciente pode melhorar aquele hábito de vida, associando o medicamento muitas vezes, a gente consegue trazer um benefício muito maior para o paciente do que propriamente a alimentação em si isolada. Então, você vai agregando polivitamínicos quando necessário, ácidos graxos essenciais, tem muita coisa que você consegue mexer que, assim, é um tipo de formação diferente. Agora, a pessoa, por exemplo, que passa, né, ou está em tratamento de quimioterapia, porque é invasivo, né, bem invasivo mesmo, judia muito do pacientinho, e principalmente, eu acho que câncer de boca, ou câncer de garganta, do esôfago, coisa assim. A pessoa sofre muito. Me falaram essa semana, não sei se é verdade, que a pessoa que faz quimioterapia, radioterapia, câncer de garganta, coisa assim, ela não tem saliva. Ela tem que estar sempre umedecendo a boca. Sim. Isso é verdade? E isso é para sempre daí? Não, assim, depende do tipo de doença, depende do efeito colateral e depende muito da quimioterapia também que o paciente está usando. Mas esse é um efeito colateral muito comum do quimioterápico e da própria doença, que é a sensação de boca seca. No entanto, que a gente sempre estimula, às vezes até o consumo de líquidos gelados ou o uso de balas de menta, coisas que estimulem a salivação, que isso é uma coisa bem bacana. E o azedo? Só de falar no azedo, a gente já fica salivando, fica salivando. E também pode, não pode. Pode. É claro que vai muito da tolerância de cada um. Isso. Né, por causa da acidez, mas para quem tolera, às vezes, o picolé de limão, um suco que eu sei que porque a nossa equipe da nutrição também é uma equipe fantástica aqui no hospital, que é bem bacana, que a gente também experimenta, porque você tem que saber o que você vai oferecer para o paciente, mas é bem bacana, elas fazem para os pacientes aqui o suco de melancia com gengibre, que é super refrescante, ele tem um toque de acidez e ajuda tanto na questão da imunomodulação pelo gengibre, quanto pela própria questão de ajudar nessa parte da salivação, de deixar a boca sempre molhadinha. Melancia com limão também é uma delícia, não sei se faz bem, mas que nós gostamos. É gostoso. A combinação é boa. Falando em melancia, é um produto calórico, muito calórico, faz bem para a saúde? Não, a melancia, assim, ela é pouco calórica e, assim, a gente, quando vai falar de alimentação, a gente tem que estar sempre ligado na questão do índice glicêmico, não é nem tanto do tanto de calorias, por exemplo. O índice glicêmico é o tanto que aquele açúcar vai ficar no sangue da gente. Por quê? Por exemplo, a gente vai pegar a batata doce, que ela é a queridinha de quem faz atividade física e tudo mais. Ela é tão calórica quanto a batata inglesa, que é aquela batatinha comum que a gente come frita, come na maionese. Mas por que todo mundo gosta da batata doce? Porque ela tem um índice glicêmico alto, então ela vai te dar uma saciedade por um período muito grande. Assim como a melancia, que além de ela ser baixa em quantidade de calorias, ela tem um índice glicêmico elevado.
então ela vai conseguir... E hidrata também, né? Então ela hidrata e ela é bacana, assim, é uma fruta que é de fácil acesso. E uma coisa que a gente sempre orienta no sentido assim, quando vai fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, é sempre estar atento para as frutas da época, para os legumes da época. Então você consegue sempre ter variedade no prato e de uma forma saudável. Então, época de verão, a melancia, além de ela ser fresca, é ótimo. Agora está entrando o inverno, vem as laranjas, as bergamotas, poncãs, para quem gosta, além de ser rica em vitamina C, em um monte de fitosteróides. Mas tem suas calorias também. Mas aí a gente não vai, assim, Não ó, vai a gente abusar. não vai abusar, porque eu acho que assim, sempre que você vai falar de uma dieta, por exemplo, pode comer tudo? Pode, porque dieta, assim, sempre tem as dietas da moda, é dieta low carb, com pouco carboidrato, ajuda. Porque é dieta sem glúten, dieta sem lactose, tudo vira moda. Mas todo mundo sabe o que é saudável. Todo mundo sabe que é muito mais saudável você ir lá e espremer as laranjas do que você ir lá e abrir uma lata de Coca-Cola, por exemplo. Qualquer pessoa sabe disso, mas por que nós não fazemos isso? E é isso que a gente tem que trabalhar quando a gente vai montar um cardápio, quando a gente vai fazer uma orientação alimentar para um paciente. Não é o que é saudável, é por que você não consegue ser saudável. Onde está a falha alimentar? Por que você só consegue fazer dieta uma semana e depois desanima? Que eu acho que isso é você ir um passo à frente do cardápio que você baixa na internet. Pois é, falando na internet, e essas dietas loucas que aparecem, né? Toda revista que você compra tem um monte de dieta. Tem dieta da sopa, tem a dieta da banana. Eu vi esses dias comer 7 bananas de manhã, 2 copos de água, não sei o quê, sustenta o dia inteiro, então tem que fazer isso 9 dias e não sei o quê. Eu não sei, a gente acha uma loucura. Então tem muitas dietas. A dieta daquela sopa que vai repolho, acho que cebola. Tem a dieta só da cebola. Imagina o hálito. É engraçado, assim, ó, é engraçado, mas é alarmante. Por quê? Porque você fazer uma educação alimentar orientada por um profissional coerente, coeso, que sabe o que está fazendo, já não é fácil. Imagina você fazer uma dieta dessas dietas loucas, extremamente restritivas, primeiro que você não consegue manter. Vai emagrecer? Vai emagrecer. Claro que vai emagrecer. Só come uma coisa? Só come uma coisa, porque assim, ó, e isso é uma coisa assim, até acho que tem mais ou menos uns 6 meses, saiu um trial no JAMA, que é um jornal muito bem conceituado dentro da medicina, que fazia comparação sobre os diferentes tipos de dieta, dessas dietas da moda. Ele comparava a dieta low carb com a dieta sem glúten, com dieta extremamente só proteica, com essa dieta Dr. Atkins, com a dieta... Só da carne. Proteína. Que é a proteica, que é a Dr. Atkins, com uma dieta que só comia gordura, tem também. Isso, tem. E todas emagreciam. Mas nenhuma tinha resultado a longo prazo. Por quê? Então, o que eu quero mostrar com isso? Coisa de momento. Que tudo é coisa de momento, porque você não consegue fazer dieta restritiva por mais do que 6 meses. Mais do que 1 mês, mais do que 2 semanas. Porque a chave de uma dieta, por exemplo, quando a gente vai falar para uma dieta para emagrecer, você vai perder peso. Se você comer pouca caloria, é impossível não perder peso. Então, se eu posso comer, assim, se eu tenho um gasto calórico de 2.000 calorias para manter meu organismo funcionando, se eu comer apenas 1.000 calorias por dia, eu vou emagrecer. Eu posso comer 1.000 calorias de carboidrato, eu posso comer 1.000 calorias de gordura, eu posso comer 1.000 calorias de proteína. Eu vou emagrecer, porque eu estou comendo menos do que eu estou gastando. Sim. Agora, se eu estou sendo saudável, é uma pergunta completamente diferente. Outro porém. É outro porém. Então, assim, mas eu vi lá que a dieta de proteína seca. Seca, claro que seca, porque assim... É muito mais fácil, isso eu falo sempre, é muito mais fácil você comer 500 gramas de carboidrato. 500 gramas de carboidrato, você vai num restaurante, num buffet, você coloca maionese, arroz, uma batata frita, deu 500 gramas. Do que você comer meio quilo só de carne, que ela tem uma saciedade muito maior. Só que aí a gente volta no porém da dieta restritiva. Não é fácil de manter, então...
tudo aquilo que é moda dificilmente dá certo a longo prazo. No entanto, o que é a tendência da moda? Ela vir, causar um impacto e ser passageira. Febre. É momento. Então, você não consegue consolidar isso. E não adianta, não existe, mas a minha prima conseguiu, a filha da amiga não sei conseguiu. Gente, tem que ter cautela, tem que ter cuidado, porque assim, não tem dieta mágica. E isso foi o que esse estudo trouxe, assim, muito bem pontuado. Porque assim, ele foi um estudo que comparou várias dietas ao longo do mundo, não é uma coisa feita no Brasil, foram vários centros grandes, com mais de 100 mil pessoas estudadas, fazendo dieta. Ninguém conseguiu manter a dieta por mais de 6 semanas. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência quando a gente vai começar. Às vezes, o que eu oriento? Fazer uma dieta, claro, com um pouco menos de carboidrato, para a gente se estimular a fazer a dieta. Mas se você quer fazer uma coisa para dar um resultado duradouro, para que não seja uma febre o seu corpo bonito e ele seja aquele corpo saudável, bonito, e que te agrade por um longo tempo, tem que ter um profissional capacitado, tem que ter um profissional habilitado para fazer isso. Porque assim, se eu comer só proteína, que consequência que eu vou trazer para o meu rim? Se eu comer só gordura, que consequência que eu vou ter causado dentro da parte das dislipidemias, o colesterol? Se eu comer muito carboidrato, e a parte de triglicerídeo, e a parte de diabetes? Então, a gente tem que ter muito cuidado, sem contar que, assim, a gente tem que cuidar do nosso sistema imune, que a gente sabe que o paciente que ele fica nutrido, ele fica muito mais forte, ele consegue prevenir. Até eu ontem estava dando uma olhada para a nossa próxima reunião aqui do hospital, sobre eu não consegui ler o artigo todo, mas é um artigo bem interessante que falava de um estado nutricional adequado e a prevenção de câncer. Então, está se provando. Tem como prevenir, então? Tem como você prevenir, assim, você consegue diminuir. Se você não se expor aos fatores de risco, você consegue prevenir muita coisa. A gente sabe que, claro, tem doenças, e isso eu não sou especialista em oncologia, embora eu trabalhe no hospital oncológico, a gente sabe que cada um tem que trabalhar dentro da sua área, e qualquer oncologista vai te explicar muito melhor do que eu isso, né? Os colegas que trabalham só dentro da questão da onco. Mas, assim, tem doença que é de transmissão genética, essa eu não consigo mudar. O envelhecimento é um fator de risco, muitas vezes, para muitos dos cânceres, porque a gente tem aquela multiplicação de células ao longo da vida, ao longo dos anos. Eu não consigo mudar. Algumas doenças, por exemplo, o câncer de mama, ele é mais relacionado ao sexo feminino. O câncer de próstata, ele só vai dar em pessoas do sexo masculino. Pacientes com infarto, por exemplo, eles têm a doença coronariana, ela tem uma tendência a cometer mais pacientes do sexo masculino. Então, tem coisas que a gente não consegue mudar. O que a gente consegue mudar? Estilo de vida. Então, se a gente consegue mudar o estilo de vida, por que não? Se a única forma que a gente tem para se defender, essa é a minha bandeira. Vamos mudar o nosso estilo de vida. Vamos nós dar o exemplo, vamos nós fazer atividade física regular, vamos nós nos alimentar de forma adequada, com aquele cardápio balanceado, e sim orientado por um nutricionista, por um médico nutrólogo, que saiba montar um prato adequado, porque hoje em dia é muito comum, assim, as pessoas, porque eu vi no blog da fulana de tal, porque eu vi no blog, porque eu fui no Google, porque eu não sei o quê. Claro, tem muita informação válida, mas tem muita coisa de modismo, tem muita coisa de alguém que leu numa revista que não tem fundamento científico. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente indica isso para outras pessoas, porque nem sempre o que faz bem para mim faz bem para você. Então, quando a gente lê blog, o blog é o que fez bem para a blogueira. E tem os montes. E só. Isso não quer dizer que vai fazer bem para todas as outras pessoas que a seguem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso.
Igual como há algum tempo atrás virou, ainda tem a febre porque dieta sem glúten ela é mais saudável. Eu agradeço essa febre, porque, por exemplo, eu tenho doença celíaca, eu não posso comer glúten, porque eu tenho um problema de saúde que eu não posso comer glúten. E isso, para mim, facilitou, porque só porque a dieta sem glúten virou moda, o mercado resolveu abrir os olhos para vender produtos sem glúten, porque era muito mais difícil para quem é celíaco ter um produto sem glúten do que para quem não é. Agora, a gente sabe que para você conseguir dar o ponto num pão sem glúten, você tem que usar muito mais farinha do que num pão com glúten. Então, o alimento sem glúten, ele tem muito mais caloria. Ele pode, como saiu uma pesquisa recente falando da dieta puramente sem glúten associada à questão da resistência à insulina, então como um precursor de diabetes. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado quando vão seguir essas tendências sem ter fundamentação teórica, sem ter base científica, porque quando a gente usa um remédio, quando a gente usa algo como prescrição para um paciente, o médico, ele costuma sempre usar a medicina baseada em evidência, ele sempre vai buscar na literatura científica, artigos de confiança, bem fundamentados, feitos em grandes centros de pesquisa, que se aplicam a milhões de pessoas, a milhares de pessoas. Aí sim é uma coisa que você pode expandir para muita gente. E não... Porque deu certo. Não porque eu sou a blogueira, deu certo para mim, vai dar certo para todo mundo, as abobrinhas que eu falar na internet. Então, tem que ter cuidado. O testado e aprovado, daí sim, né? Sim. Daí dá para todos. É isso. O sem glúten, sem lactose. A pessoa que é intolerante a glúten e lactose, eu tenho uma filha, por exemplo. Esse problema é para o resto da vida ou ali na frente pode ter uma solução? Então, aí depende do tipo de problema que é, porque assim, a gente tem que ter muito cuidado na diferenciação da intolerância à lactose da alergia do leite de vaca. A alergia, muitas vezes, ela é um quadro mais grave e nem sempre ela se resolve. A intolerância, por exemplo, isso falando da lactose. Sim. A intolerância à lactose, ela pode ser muitas vezes um quadro transitório, por exemplo, uma virose. Ela vai, quando a gente tem uma infecção no intestino. Ela vai lá, faz o estrago. Faz o estrago, você não consegue comer o leite, melhorou, recuperou a infecção, você volta a ser tolerante. Se você tem algum outro tipo, por exemplo, tem gente que tem doença inflamatória intestinal, se você tem algum tipo de doença que machuque a pele do intestino, você pode desenvolver um tipo de intolerância alimentar. A partir do momento que você curou a doença que causou a lesão no intestino, a intolerância se resolve. Só que a intolerância à lactose primária, propriamente dita, que o seu intestino não tolera o leite, na verdade, o açúcar do leite, que é a lactose, essa dificilmente resolve. Porque geralmente dá diarreia, né, doutora? Dá diarreia. Dá diarreia. Em criança, muitas vezes, ela já vem até com um quadro muito mais dramático. Ela dá diarreia, ela dá assadura, ela dá distensão abdominal, perde peso gases, com muita facilidade e rápido, né? dá desconforto, porque imagina assim, e o problema não é nem a questão da perda de peso, é que junto com o peso vai todos os nutrientes embora, porque ele vai machucar bem a parte do intestino que absorve os principais nutrientes. Como está machucado, não absorve. Como está justamente. Então, isso falando da intolerância à lactose. E o glúten é a mesma situação, que a gente tem a intolerância ao glúten, que é o paciente que se come glúten, a barriga fica um pouco inchada, dá desconforto, fica dolorida, dá diarreia, mas isso não vai lhe trazer maiores consequências. Para o paciente celíaco, como é o meu caso, a doença celíaca não, ela é uma condição para o resto da vida, ela é uma condição autoimune, onde você não pode se expor ao glúten, porque a partir do momento que você vai comendo glúten, você vai causando lesão na mucosa do intestino, e isso pode ser um fator de risco para câncer de estômago, por exemplo, câncer de intestino delgado, que é o linfoma. Então, tem que cuidar. A pessoa que tem esse problema, vamos imaginar, do glúten, ela já toma um remédio antes, né? Antes do jantar, antes do almoço, antes do jantar,
para não estufar, vamos falar assim, porque fica bem, a barriga cresce e fica bem dolorida. Isso ajuda ou pode vir complicar também? Então, isso é um problema, porque assim, a lactose até tem como você tomar a enzima digestiva, que é o remedinho lá, tem de diferentes laboratórios, um remedinho que você mistura e você consegue tomar o leite, porque assim, ó, como você desce o que falta no seu intestino, você coloca na alimentação o que falta no seu intestino para você absorver esse açúcar. Já o glúten, ele não tem esse remedinho. Então, a única forma de você resolver o problema da intolerância ao glúten é não comer nada com glúten. Então, não tem um remédio que eu vá tomar que vai melhorar o sintoma ou que vai melhorar o desconforto. A única forma de não sentir nada é não comer nada que tenha glúten. Então, é muito mais difícil, porque a lactose eu ainda consigo, com um remédio, controlar. O glúten, não. E as frutas? Como que fica para a pessoa como você, que é celíaca, minha filha que é intolerante, eu tenho mais uma sobrinha também. Como que fica as frutas? As frutas ajudam ou pode complicar também? Não, fruta ajuda. Assim, ó, o único problema do celíaco é o trigo. Então, o trigo ele é o grande vilão. Aí, depois entra a cevada, muitas vezes, o centeio, que também tem a proteína que tem o glúten, e a aveia ela é um ponto de discussão, porque a aveia propriamente dita não tem glúten, mas muitas vezes ela é processada junto com o trigo. Então ela vem com a contaminação cruzada, ela vem com a molécula de glúten junto com ela, mas não que a aveia in natura, aquela que você planta lá no campo, tenha a molécula muitas vezes. Em casos graves de intolerância severa, de glúten, de doença celíaca severa, você não consegue nem o contato, até um sabonete que entra em contato com a sua pele já desencadeia a reação. Mas em casos mais tranquilos dá para tolerar. É hereditário? Sim, é hereditário. Então, assim, tem a questão de transmissão genética. Então, normalmente, o que eu indico? Quando a gente pega um paciente com doença celíaca, investigar a família, porque a gente sempre acaba achando mais alguém. É mesmo. Interessante, né? A gente acha assim, que uma coisa simples, né? Não tem problema nenhum, mas é bom investigar. Eu vou por apoio e volto já.